galera, aqui é o Bruno, estou com mais um vídeo e um jogo novo também, que eu sempre trago jogos novos aqui. E o Zombie Safari, mano, ele é um jogo de mundo aberto, só que o ruim é que só pode ficar dentro de um carro, mas ele é um jogo muito bom. Mano, tipo, tu tem um cara e tu tem que matar zumbi, tá ligado? Só que o gráfico, mano, é muito bom os gráficos. Mano, e já se inscreve no canal aí, velho. Já se inscreve ali, deixa o like aí também. Pra ajudar o canal. Sempre tem. Todo dia quase tem vídeo aqui no canal. Mano, olha esse jogo aqui, velho. Mano, eu achei estranho que não tinha muitos download no Store, velho. Ele é um jogo gratuito. E, mano, tem umas missãozinhas pra fazer, ó. Aqui eu tô. É hard missão aqui. Então com certeza eu não vou conseguir. Eita porra. Olha isso, mano. Não dá pra fazer isso. Olha, dá merda, velho. Não vai fazer um bagulho desses. Mas, mano, tipo, tu vai fazendo as missões, tu vai ganhar dinheiro. Eu não mostrei pra vocês aqui, ó. Que, mano, olha os caras que tem pra liberar aqui, mano. Esse é o segundo. Eu tinha esse aqui, agora eu tenho esse aqui. Olha, tem polícia, velho. Não, olha isso aqui, velho. Tem até caminhão aqui, bombeiro. Tanque, velho. O tanque é o último, mano. E arma. Tenho essa aqui. E essa aqui. Mas tem umas muito aqui. Olha isso, velho. Isso aqui é do futuro, já, mano. Vamos lá. Mano, o ruim é ficar vivo, velho. Porque tem vários tipos de zumbi. Tem um zumbi que explode. Tem um zumbi que gospe um bagulho lá e tu morre. Tem esses normalzinhos aqui. Tem uns fortão que joga uns bagulho lá. Mano, tem muito. Tem os outros lá que eu não sei como é que eles são, velho. Porque tá vindo zumbi novo assim. E não tem só esse lugar aqui que tu pode jogar, tipo, nesse. Sei lá o que é isso, um deserto. Não, sei lá, velho. Aqui ó, chama arma, velho. Olha que boa que ela é, mano. Olha isso, velho. E essas estrelinhas é pra tu passar de nível ali. Eu tô no nível 9, mano. Eu já joguei pra caralho esse. Olha, topão, tá vendo que tem um fortão lá? Ali ó, tem um fortão. Nossa, com essa arma aqui é facilzinho, velho. Se ficar sem arma, tu ir perto, tu perde, tipo, a metade da vida, tá ligado? Nem sei onde é que eu tô indo, mano. Eu liberei esse mapa aqui não faz muito tempo. Vamos ver onde tem uma missão. Ó, isso aqui, ó, já é outro lugar pra isso. Aqui eu não liberei ainda esse lugar aqui, ó. Deve ser muito foda aquele lugar, ó. Mano, vamos tentar matar vários. Olha isso que explode. Consegui matar ele. Mata um morto. Cara, quem mata o morto? Os mortos matam a gente. E a gente mata os mortos. Aí, ó. Ah, tem mais um grandão ali, velho. Tem umas fases que são impossíveis, tá ligado? Vamos ver como é que é essa fase aqui. Ela é hard, mano. Então eu não vou conseguir, velho. Ah, a gente vai ter que ficar vivo por algum tempo. Eu acho que é isso. É isso. Tem que ficar 1 minuto vivo, velho. Pra mim isso é impossível, mano. Sai daí, velho. Sai daí. Sai, caralho. Sai, caralho. Mano, não dá, velho.
Olha, velho, já tá do mano. Já tá lotado. Vamos ficar usando esses bagulho ali. Não vai dar, velho. Vamos usar o outro aqui, só assim a gente vai conseguir. Nem sei se a gente vai conseguir. 15 segundos. Vamos usar o outro. Zero, consegui. Consegui, ganhei 15 diamantes. Cruzes, velho, tá chovendo. Zumbi ali. Caralho, velho. Matei tanto zumbi, eu vou pegar esse naniquinho aqui ainda. Meu Deus, tá pegando fogo já, meu caro. Mano, o bom é que o jogo é de mundo aberto, velho. Tu pode fazer o que tu quer, velho. Eu gostei muito desse jogo, eu tô jogando ele direto agora. Eu só jogo Minecraft, esse jogo e Clash Royale. Mano, acho que o próximo vídeo vai ser de Clash Royale, mas eu não tenho certeza ainda. Ou vai ser de um... Eu trouxe jogo aqui no canal aqueles dias que era Pixel Zombies Hunter. Daí eu trouxe esse jogo, daí eu vou trazer o 2. Pixel Zombies Hunter 2, mano. Eu já ia ter trazido o 2, só que eu não sabia que existia o 2. Agora eu vou trazer o 2. Mas, mano, o 2 é muito mais difícil que um, porque ele tem um... Além de zumbi, tem uns outros que não sei se é zumbi, é uns pretos, velho. Que é todo difícil. Acho que vai ser aquele jogo, ou vai ser o Clash, mas vai ser aquele jogo de zumbi. Mano, tem uns baús que dá pra pegar, só que é difícil deixar. O ruim não é achar, o ruim é conseguir pegar ele, porque sempre quando tu acha um baú, ele sempre tá num lugar difícil de pegar ele, entendeu? Mano, tem aquele lá que explode ali, ó. Aí, mano, vocês podem ver que é poder difícil de matar esses. Quer dizer, de. O que eu ia falar, velho? Nem sei o que eu ia falar, mano. De matar os que explodem lá, velho. Porque com esse simplesinho aqui, ó, é normal. Daí tu ganha 400, ó. Difícil, ó. Mano, eu prefiro matar 3 desses aqui, ó. Do que... Ó, essa aqui é fácil, é missão fácil. Vamos tentar fazer ela, então. Eita, caralho. Agora não vai dar 5 segundos pra chegar lá do outro lado do mundo. Vou pegar essa arma aqui. Ah, tem bomba! Morri. Mano, a gente... Ele dá uma caixinha quando a gente morre. E se a gente pegar a caixinha, a gente ganha bastante estrela de... Fala XP, né, velho? Mesma coisa. É o que explode, consigo matar o homem zumbi bomba. Acho que eu tô preso. Não. Aqui dentro. Deixa eu tentar entrar ali. Vamos ver se a gente consegue. Ah, tem que fazer tudo a volta pra poder entrar no negócio. Mano, é foda aí naquela ponte lá, só que tipo, é muito difícil de subir nela.
Vamos saltar nessa rampinha aqui, ó. Vou botar nessa visão aqui que eu acho que é melhor pra saltar. Vamos lá. Conseguimos saltar aqui. Não tem nada aqui em cima, eu acho que eu já peguei. Será que aquele negocinho de pegar? Vamos ver se a gente consegue. Meu, olha, tem um baú lendário ali, velho. Baú épico. Mas, mano, como é que vai chegar pra conseguir fazer o... Cadê o negócio? Ah, tá ali, ó. Mano, eu nunca consegui pegar esse troféu. Vamos tentar. Nem sei se é de pegar isso, mas vamos tentar. Não é de pegar. Isso sempre aparece em cima da missão, velho. Essa missão também é hard, é tudo hard. O que tem que fazer? Eita porra! Olha isso, velho. Tá vindo um homem ali, mano. Chuva de negócio ali agora. Recarregar de novo, beleza. Aqui eu tenho... Ah, vou cair, não cai, velho. Tem uns... diamante ali, velho. Acho que desse lado não dá, eu vou bater ali. É só no outro lado, velho, que dá pra ir. Beleza, play. Vamos lá. Toma. Vou sair só matando por aí, velho. Meu Deus, olha ali, ó. Eu vou morrer. Sai daí. Não. Tem um rolando aqui. Agora eu vou matar ele daí. Toma, toma. Toma, toma. Consegui, velho. Eu quase morri, mas consegui. Só uma Quinta andando de lado ali. Ah. Bom, galera, eu vou finalizar o vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu like se você gostou do vídeo. Avalie aí o vídeo aí. E é isso. Fui! Oi, galera, aqui é o Bruno. Estou com mais um vídeo e um jogo novo também, que eu sempre trago jogos novos aqui. E o Zombie Safari. Mano, ele é um jogo de mundo aberto. Só que o ruim é que só pode ficar dentro de um carro, mas ele é um jogo muito bom. Mano, tipo, tu tem um cara e tu tem que matar zumbi, tá ligado? Só que o gráfico, mano, é muito bom os gráficos. Mano, e já se inscreve no canal aí, velho. Já se inscreve ali, deixa o like aí também. Pra ajudar o canal. Sempre tem. Todo dia quase tem vídeo aqui no canal. Mano, olha esse jogo aqui, velho. Mano, eu achei estranho que não tinha muitos download no Store, velho. Ele é um jogo gratuito. E, mano, tem umas missãozinhas pra fazer, ó. Aqui eu tô... É hard a missão aqui. Então com certeza eu não vou conseguir. Eita porra. Olha isso, mano. Não dá pra fazer isso. Olha, dá merda, velho. Não vai fazer um bagulho desses. Mas, mano, tipo, tu vai fazendo as missões, tu vai ganhar dinheiro. Eu não mostrei pra vocês aqui, ó. Que, mano, olha os caras que tem pra liberar aqui, mano. Esse é o segundo. Eu tinha esse aqui, agora eu tenho esse aqui. Olha, tem polícia, velho. Não, olha isso aqui, velho. Tem até caminhão aqui, mano. Bombeiro. Tanque, velho. O tanque é o último, mano. Set e arma.
Tenho essa aqui e essa aqui. Mas tem umas muito aqui. Olha isso, velho. Isso aqui é do futuro, já, mano. Vamos lá. Mano, o ruim é ficar vivo, velho. Porque tem vários tipos de zumbi. Tem um zumbi que explode. Tem um zumbi que gospe um bagulho lá e tu morre. Tem esses normalzinhos aqui. Tem os fortão que joga uns bagulho lá. Mano, tem muito. Tem os outros lá que eu não sei como é que eles são, velho. Porque tá vindo zumbi novo, assim. E não tem só esse lugar aqui que tu pode jogar, tipo, nesse... Sei lá o que é isso, um deserto. Não, sei lá, velho. Aqui, ó, chama arma, velho. Olha que boa que ela é, mano. Olha isso, velho. E essas estrelinhas é pra tu passar de nível ali. Eu tô no nível 9, mano. Eu já joguei pra caralho esse... Olha, topão, tá vendo que tem um fortão lá? Ali, ó, tem um fortão. Mas com essa arma aqui é facilzinho, velho. Se ficar sem arma, tu perto, tu perde, tipo, a metade da vida, tá ligado? Nem sei onde é que eu tô indo, mano. Eu liberei esse mapa aqui não faz muito tempo. Vamos ver onde tem uma missão. Ó, isso aqui, ó, já é outro lugar pra isso. Aqui eu não liberei ainda esse lugar aqui, ó. Deve ser muito foda aquele lugar lá. Mano, vamos tentar matar vários. Olha isso que explode. Consegui matar ele. Mata um morto. Como é que mata o morto? Os mortos matam a gente. E a gente mata os mortos. Aí, ó. Ah, tem mais um grandão ali, velho. Tem umas fases que são impossíveis, tá ligado? Vamos ver como é que é essa fase aqui. Ela é hard, mano. Então eu não vou conseguir, velho. Ah, a gente vai ter que ficar vivo por algum tempo. Eu acho que é isso. É isso. Tem que ficar 1 minuto vivo, velho. Pra mim isso é impossível, mano. Sai daí, velho. Sai daí. Sai, caralho. Sai. Sai, caralho. Mano, não dá, velho. Olha, velho. Já tá do mano. Já tá lotado. Vamos ficar usando esses bagulho ali. Não vai dar, velho. Vamos usar o outro aqui. Só assim que a gente vai conseguir. Nem sei se a gente vai conseguir. 15 segundos. Vamos usar o outro. Zero. Consegui. Consegui. Ganhei 15 diamantes. Cruzes, velho. Tá chovendo. Zumbi ali. Caralho, velho. Matei tanto zumbi. Eu vou pegar esse naniquinho aqui ainda. Meu Deus, tá pegando fogo já, meu caro. Mano, o bom é que o jogo é de mundo aberto, velho. Tu pode fazer o que tu quer, velho. Eu gostei muito desse jogo. Eu tô jogando ele direto agora. Eu só jogo Minecraft, esse jogo e Clash Royale. Mano, acho que o próximo vídeo vai ser de Clash Royale, mas eu não tenho certeza ainda. Ou vai ser de um... Eu trouxe jogo aqui no canal aqueles dias que era Pixel Zombies Hunter. Daí eu trouxe esse jogo. Daí eu vou trazer o 2. Pixel Zombies Hunter 2, mano. Eu já ia ter trazido o 2, só que eu não sabia que existia o 2. Agora eu vou trazer o 2. Mas, mano, o 2 é muito mais difícil que um, porque ele tem
além de zumbi, tem uns outros lá que não sei se é zumbi, é uns pretos, velho. Que vai poder difícil. Acho que vai ser aquele jogo, ou vai ser o Clash, mas vai ser aquele jogo de zumbi. Mano, tem uns baús que dá pra pegar, só que é difícil de achar. O ruim não é achar, o ruim é conseguir pegar ele, porque sempre quando tu acha um baú, ele sempre tá um lugar difícil de pegar ele, entendeu? Mano, tem aquele lá que explode ali, ó. Aí, meu, mano, vocês podem ver que é poder difícil de matar esses. Quer dizer, de. O que eu ia falar, velho? Nem sei o que eu ia falar, mano. De matar os que explodem lá, velho. Porque com esse simplesinho aqui, ó, é normal. Daí tu ganha quantos anos de ficção lá. Mano, eu prefiro matar 3 desses aqui, ó. Do que. Ó, essa aqui é fácil, é missão fácil. Vamos tentar fazer ela então. Eita caralho. Agora não vai dar 5 segundos pra chegar lá do outro lado do mundo. Pegar essa arma aqui. Ah, tem bomba! Morri. Mano, a gente... Ele dá uma caixinha quando a gente morre. E se a gente pegar a caixinha, a gente ganha bastante estrela de... Fala XP, né, velho? Mesma coisa. Olha o que explode. Consegui matar o homem zumbi bomba. Acho que eu tô preso. Não. Aqui, deixa eu tentar entrar ali. Vamos ver se a gente consegue. Ah, tem que fazer tudo a volta pra poder entrar no negócio. Mano, é foda aí naquela ponte lá, só que tipo, é muito difícil de subir. Vamos saltar nessa rampinha aqui, ó. Vou botar nessa visão aqui que eu acho que é melhor pra saltar. Vamos lá. Conseguimos saltar aqui. Não tem nada aqui em cima, eu acho que eu já peguei. Será que é aquele negocinho de pegar? Vamos ver se a gente consegue. Meu, olha, tem um baú lendário ali, velho. Baú épico. Mas, mano, como é que vai chegar pra conseguir fazer o... Cadê o negócio? Ah, tá ali, ó. Mano, eu nunca consegui pegar esse troféu. Vamos tentar. Nem sei se é de pegar isso, mas vamos tentar. Não é de pegar. Isso sempre aparece em cima da missão, velho. Essa missão também é hard, é tudo hard. O que tem que fazer? Eita porra! Olha isso, velho. Tá vindo um homem ali, mano. Chuva de negócio ali agora. Recarregar de novo, beleza. Aqui eu tenho uns... Ah, vou cair, não cai, velho. Tem uns diamante ali, velho. Acho que desse lado não dá, eu vou bater ali. É só no outro lado, velho, que dá pra ir. Beleza, play. Vamos lá.
Toma. Vou sair só matando por aí, velho. Meu Deus, olha ali, ó. Eu vou morrer. Sai daí. Não. Tem um rolando aqui. Agora eu vou matar ele daí. Toma, toma. Toma, toma. Consegui, velho. Eu quase morri, mas consegui. Só uma Quintana de lado ali. Ah. Bom, galera, eu vou finalizar o vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu like se você gostou do vídeo. Avalie aí o vídeo aí. E é isso. Fui.